Bom dia, eu sou Thais Aldoni, sou Imprensa na TV, o programa para quem gosta, entende de jornalismo e comunicação. Hoje o tema, como eu já tinha adiantado para vocês na semana passada, não é nada agradável, mas é muito importante que seja divulgado. Bom, não sei se vocês sabem, eu dei essa matéria no Portal Imprensa no dia 16 de junho desse ano. 3 famílias paulistanas estão entrando com processo, já entraram com processo contra a Editora Abril por danos morais e materiais em razão da morte por asfixia de 3 prestadores de serviço do Espaço Cultural Veja São Paulo, lá em Campos do Jordão. Isso aconteceu no ano passado. Bom, as ações elas foram impetradas em conjunto pelas famílias de 2 das vítimas aqui na cidade de Campos do Jordão e uma aqui em São Paulo. Estão em fase de citação e requerem que a Abril seja responsabilizada por negligência e imprudência na sequência de acontecimentos que resultaram nas mortes de Yuri Tosi Freitas, Ronei Carlos Rodrigues e Renan Borges Ottoni. O Yuri tinha 25, o Ronei 39 e o Renan tinha 23 anos. Bom, quem está aqui comigo hoje no estúdio são os pais do Yuri Tosi Freitas, que vão contar para a gente um pouco mais a respeito dessa ação, o que aconteceu e por que eles entraram com essa ação, qual é essa sequência de acontecimentos que levaram as famílias a entrar com processo contra a Editora Abril. Então, primeiro, bom dia. Muito obrigada, Ângela, muito obrigada, Rogério. Eu sei que o tema é péssimo, a gente já conversou uma vez a respeito, né, e o assunto é muito delicado para as famílias, é óbvio, não tem como não ser, mas é importante que se fale a respeito disso. O Portal Imprensa foi o primeiro veículo que deu uma notícia a respeito disso, o Rogério e a Ângela confiaram na gente para falar a respeito, e eu trouxe eles aqui porque agora, no mês passado, eles fizeram um manifesto lá em Campos do Jordão, em frente ao Espaço Cultural. Então é importante que esse assunto seja falado e seja tratado. Então, bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada pela oportunidade, pelo espaço que você nos dá. E realmente, como pais do Yuri, eu e o Rogério, tendo aí a oportunidade de expor publicamente, tornar público para a sociedade o que aconteceu com o nosso filho e com seus 2 amigos, né? No dia 8 de julho de 2009. Sim. Na ocasião, eles foram fazer um trabalho no mês de julho, que é o mês do inverno, e tiveram, assim, a sua atividade profissional voltada para o som. O Yuri era técnico de som e os outros técnicos de luz tiveram a oportunidade de trabalhar dentro do espaço cultural, na montagem. E o que aconteceu foi que quando eles iniciaram na chegada, eles tiveram a oportunidade de ficarem hospedados dentro de uma pousada. E, para mim, meu filho tinha ido para Campos do Jordão, estava trabalhando no espaço cultural e estava nessa pousada. Subitamente, na época, no dia 8 de julho, quando houve a morte, nós fomos surpreendidos que o óbito tinha acontecido dentro do Espaço Veja. E aí ficou uma dúvida, eu falei, mas como no Espaço Veja? Eles estavam dormindo? Sim, eles tinham sido transferidos para o Espaço Cultural Veja São Paulo. Sim. E foram transferidos por solicitação da própria Abril, que era a gestora, né, do evento em si. E esse espaço realmente não tinha nenhuma condição para poder ser considerado um local de alojamento. Era totalmente irregular, totalmente sem condições de estrutura, né? E nosso filho habitava ali um quarto que tinha já um aquecedor, que foi colocado um aquecedor não adequado para aquecimento. Sabe que Campos do Jordão é muito frio, chega a fazer temperaturas abaixo de 0, e o que aconteceu foi que esse aquecedor não era apropriado. Bom, eu queria só interromper a Ângela para contar para vocês que na época que aconteceu esse acidente com os meninos lá em Campos do Jordão, a imprensa noticiou muito a respeito disso, falando a respeito de 3 mortes que aconteceram por asfixia na cidade. Bom, não diziam muito e a maioria das matérias não falaram a respeito do local em que aconteceu essas mortes, né? E além disso, imputava a culpa da morte nos próprios meninos. Como assim? Eles alegaram, né, na época, a versão oficial que foi lançada na imprensa, disse que essas pessoas que estavam no quarto é que levaram um aquecedor que não era apropriado para dentro do ambiente.
Bom, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o blog que a família do Yuri criou e que mostra algumas fotos lá do local e mostra esse aquecedor. É um aquecedor próprio para ambiente externo. Então é um aquecedor muito grande, movido por gás de cozinha, né? Um gás GLP daqueles de 13 quilos, um botijão grandão. E aí o que aconteceu, né? Vou falar para vocês de forma não técnica. O gás roubou o oxigênio que tinha no ar do quarto e os meninos morreram por asfixia. O que aconteceu foi isso. O caso é que vocês não se conformaram de forma alguma com a forma que vocês foram tratados e a forma com que foi divulgado isso, né? Exatamente. Na ocasião, quando houve o comunicado para nós, como família, soubemos à noite que ele tinha morrido. Era por volta de umas 19h30. E quando isso aconteceu, nós viemos a saber que já estava acontecendo comunicações na imprensa sobre o fato e nós não sabíamos. De fato, imputaram a culpa a eles. E por que hoje, passado um ano, nós continuamos e estamos aqui para poder esclarecer os fatos? Porque nós apuramos uma série de dados e de situações que realmente nos levam a crer que não foi os meninos, né, que levaram esse aquecedor para dentro do quarto. O aquecedor já estava dentro do quarto. Algumas fotos que nós encontramos na máquina de um deles, que é do Rony, que era um dos meninos também que morreu, revela que eles tiraram foto entre eles no dia 6 de julho, antes da morte. Tivemos também a oportunidade de visitar o espaço no dia 13 de julho, depois do óbito, e aí o Rogério teve a oportunidade de ver e tirou fotografias dentro do quarto de marcas de botijão de gás, porque esse aquecedor é um aquecedor grande, que tem um chapéu grande. Meninas, então, se vocês puderem mostrar o blog, aí dá para ver isso. Visualizar, quer dizer, é um aquecedor que, inclusive, os acessos para chegar nesse quarto eram extremamente estreitos e não tinha como eles porem um aquecedor desse tamanho nas costas e levar para dentro do quarto. E o que nos choca como família é que, quando nós recebemos o comunicado, disseram assim: olha, aconteceu um acidente, seu filho morreu, seu filho está no IML de Taubaté e nós precisamos remover o corpo para São Paulo. Importante a senhora dizer onde tem um jazigo, qual cemitério que nós podemos transportar o seu filho. Isso sem explicar para vocês o que estava acontecendo. Absolutamente nada. Aquilo nos chocou. Como uma empresa, no caso a Abril, que é a gestora de vários veículos de comunicação, tratou o caso com tamanha negligência, com tamanha falta de respeito pela vida do meu filho, dos dois colegas, respeito a nós como família, aos amigos, porque o mínimo de resposta nós esperávamos que pudesse ter tido, porque nós estávamos naquela confusão da notícia trágica, sem conseguir entender o que estava realmente acontecendo, e foi colocado várias matérias que desvirtuavam do caso. Então, um dos pontos que depois, nesse processo de investigação, que nós nos tornamos os inspetores, né, os investigadores, nós buscamos levantar tudo que era possível. Aí começou, no dia 25 de julho, o evento ainda acontecendo, nós entramos com um pedido na Prefeitura de Campos do Jordão e vimos que o evento não tinha alvará, Thaís. Isso, por uma empresa do porte da Abril, que tem a sua responsabilidade perante aos seus parceiros, porque ela vendeu cotas, né, vendeu uma série de estandes, o mínimo que você espera é que a pessoa
compra com os requisitos legais. Sim, e não até tinha. Na venda eles falavam que tinha. Eles cobravam alvará. Ô Rogério, eu só queria cortar um pouquinho a voltar para você no caso das fotos que você tirou lá no ambiente. O Rogério, ele esteve lá junto com a Ângela, eles tiraram várias fotos que eles anexaram ao processo. Inclusive, se vocês entrarem no blog deles, eu vou colocar aqui o endereço para vocês. É veja o que a Veja não mostrou.blogspot.com.br, é isso, né? Isso. .com.blogspot.com sem BR, tá, gente? Depois eu escrevo aqui para vocês. Vocês tiraram várias fotos, etc. Ô, Rogério, qual foi o que você viu lá? Primeiro como pai, segundo como fotógrafo, né? Que você é fotógrafo. Que marcas você viu que podiam comprovar de fato que aquele aquecedor estava lá antes, além da foto que estava na máquina do colega do Yuri? Então, apesar da gente estar chocado com a situação, fomos até Campos do Jordão. Eu, principalmente, fui muito focado no sentido de descobrir o que, na verdade, tinha de fato acontecido. E me deparei com o espaço, né, totalmente confuso, no sentido de alguma desordem na questão de segurança e tudo mais. E comecei a registrar, apesar da emoção e tudo, comecei a registrar todos os detalhes na questão principalmente da segurança. Isso, no primeiro momento, foi complicado, mas com o passar do tempo fui me acostumando, fui diluindo a emoção, né? Coloquei ela em segundo plano e agi como um profissional e registrei todas as falhas, né? Lixo em lugares errados, fiação por baixo d'água, fio desencapado em lugares de passagem, bom, enfim, uma série de problemas. E tinha também aquela marca no chão, né, que vocês flagraram. No quarto tinha, além da umidade nas paredes, né, isso provavelmente gera mais frio, e tinha ainda uma marca que eu consegui depois medir, que é exatamente a parte inferior do botijão de gás. Que ficou ali uma marca de ferrugem, que provavelmente deve ter ficado um bom tempo ali para poder gerar aquele ferrugem. Então, porque o quarto, desculpa, só completando, o quarto, quando nós chegamos, ele estava vazio. Tinha sido totalmente limpo. E o que a gente percebeu depois, vendo a foto da marca de botijão, a sensação é que eles tentaram tirar aquela marca. Mas quando a ferrugem impregna no carpete, você não tem como tirar. Fica impregnado. E isso faz com que você perceba, é evidente que o halo é exatamente o halo do tamanho da base do botijão. Bom, a gente já fala aqui mais com a Ângela e com o Rogério. Eu queria agradecer a todos que estão aqui comigo aqui no chat, dar bom dia para vocês, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, bom dia, Roland, bom dia, Mena Barreto, bom dia, Cida Naldoni, Carlos Eduardo, Bia, muito obrigado por estarem aqui